aqueles cofres mais antigos que tem aquele negocinho que vira, né? Vira para cá um pouquinho, depois vira para lá um pouquinho, vira para cá um pouquinho. Parece que não tem sentido o que você está fazendo, mas o cofre abre no final. Então, muitas vezes a gente junta conhecimentos que parece que não tem ligação uma coisa com a outra, mas no final vai ter. Né? É muito importante isso para a nossa vida, porque muitas vezes a gente fala assim, para que eu vou fazer tal coisa? Né? Fica aquele questionamento, para que eu vou estudar isso? E aí vem a resposta do Wittgenstein. Olha, parece que não tem conexão com nada na sua vida agora, mas em breve pode ser que tenha, né? Então, a gente tem que estar aberto para conhecer novas possibilidades. Entenderam? Aí falamos sobre tradição, né? Citei lá um texto de Hegel, se você não lembra, vá lá na aula passada, está disponível no nosso YouTube, né? Tradição é aquele negócio, né? Do bolo, né? Vocês lembram do exemplo do bolo? Cada um vai acrescentando alguma coisa no bolo, mas ele continua sendo bolo. Então, a tradição é isso, né? O Hegel dá o exemplo do rio. Conforme o rio vai se afastando da sua nascente, ele vai ficando cada vez maior, porque ele vai recebendo os afluentes, né? Mas ele continua rio. Então, a tradição não é uma coisa imutável, né? Como se fosse uma estátua que nunca muda, né? Como alguns creem. Eu dei exemplo dos conservadores, né? Que falam assim, nós temos que preservar as tradições. Só que tradição é alguma coisa que está sempre se atualizando, embora ela continue na sua essência, né? Então é importante a gente ter isso em vista, porque não é porque uma coisa sempre foi feita daquele jeito que ela tem que continuar sendo feita daquele jeito. É justamente essa investigação da filosofia. Então vamos estudar por que as coisas são daquele jeito e não de outro jeito. Se for bom, se valer a pena, se isso for saudável, a gente continua. Se não, não. Certo? Aí chegamos finalmente na aula de hoje, né? Que é a ética. Então, falamos sobre ética já na aula anterior, né? Dei essa breve definição. A ética diz respeito à capacidade do sujeito de desenvolver uma consciência moral. Isto é, decidir e se responsabilizar por suas ações, mediante aceitação ou recusa de valores em uma sociedade. Então, veja, o que é a ética, né? É a capacidade da gente viver em sociedade, usando a nossa racionalidade. Nem sempre a gente ama todo mundo que está ao nosso redor, não é mesmo? Nem sempre a gente gosta de todo mundo que está ao nosso redor. Nem sempre a gente quer estar em determinado lugar, não é mesmo? Eu não sei se vocês compartilham dessa ideia que eu estou lançando aqui, mas eu compartilho muito, porque é minha mesmo, né, no caso. Mas às vezes a gente tem que pensar, racionalizar, né? Falar, não, eu tenho que ir ali, porque senão eu vou ser demitido. Eu tenho que estar ali com aquelas pessoas, porque senão não vou participar daquele grupo. Às vezes a gente tem que aprender a lidar com isso. Isso é a ética, na sua essência. Às vezes as pessoas acham que ética é fazer uma análise das ações individualizadas, né, das pessoas. O fulano foi antiético. O fulano não sei o quê. Mas não é sobre isso exatamente a ética. A ética não é um monte de normas, regras, que você pega uma tabelinha e fala isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. A ética é essa capacidade de usar a inteligência compartilhada a serviço da convivência. Então, um compartilhando com o outro essa capacidade de viver juntos. Isso é a ética. Então, qual é a origem da palavra ética? Vem do grego ethos, que significa costumes ou valores. Costumes ou valores não, costumes ou caráter, né? Agora veja só, muita gente fala que moral é uma coisa e ética é outra, mas na verdade são a mesma coisa, só que de origem de línguas distintas. Então, moral vem do latim mos ou mores, que significa família ou costumes familiares, e ética do grego ethos, costume ou caráter, né? Qual que é a ideia aqui que eu quero dizer para vocês? Às vezes vocês ouvem por aí e falam assim, isso é imoral, ou isso é antiético, né? Como se fossem duas coisas distintas, mas as coisas são a mesma. O que tem a ver uma coisa com a outra? A questão de usar a inteligência contra as suas paixões. Então, são os valores, as virtudes, a sua inteligência contra as suas paixões. Como você vai organizar as suas paixões? Queridos alunos que estão dormindo já, me digam, o que você acha que eu quero dizer quando eu estou falando em paixões?
Um de cada vez, não precisa brigar, tem espaço para todos aqui. Motivações? Não. Ah, tá bom. Próximo, quem gostaria de arriscar? Paixões, tipo, seus valores? Não. Próximo. No senso comum a gente ouve, você tem que perseguir as suas paixões na vida, né? Como algo que te motiva, como disse a Samira, ou como seus valores, como disse a Jamile. Mas o que estamos falando aqui, paixões, seus sonhos, como disse a Vicky, né? Isso é no senso comum. Na filosofia, paixões não tem a ver com isso. Paixões tem a ver com instintos naturais, porque nós somos seres animais também. Então, quando falamos em paixões na filosofia, estamos falando de instinto animal, entendeu? São agir emocionadamente, né? Como diz aí o pessoal. Agir sem pensar, isso é a paixão. As paixões, então, seriam instintos. Eu tinha dado o exemplo de um aluno A, não vou citar nomes, né? Que estava perdidamente apaixonado pela aluna Y, também não vou citar nomes. Aí, o aluno A quer dar um beijo na boca da aluna Y, né? Vocês lembram desse exemplo? Sim. Ah, muito obrigado. Era a Márcia de Gustavo. Ah, lembrei. Gustavo aí apareceu. É só falar de beijo que ele apareceu. Muito bem. Então, ele quer dar um beijo na boca da aluna Y. Mas ele pode simplesmente puxar a garota pelo pescoço e dar um beijo nela, assim, no meio do corredor? Não. Não. Obviamente. Né? Isso é o instinto dele, a paixão. É esse que é o contexto de paixões na filosofia. Então, assim, as paixões do ser humano é esse instinto, né, animal. Eu quero dar um beijo naquela garota. Mas eu não posso, né? Porque existem normas, regras, valores, costumes, uma cultura que guiam os meus caminhos, né? As minhas ações. Então, o que é a ética? É eu usar a inteligência para dominar as minhas paixões, entendeu? Então, eu falo assim, eu quero dar um beijo naquela garota, mas para eu dar um beijo naquela garota, eu preciso o quê? Eu preciso me acercar a ela, né? Preciso dar um jeito de me aproximar dela, né? Tentar conquistar a atenção dela, depois chavecar um pouquinho, conversar, fazer ela se sentir importante para mim. Enfim, tentar dar um jeito de me aproximar dela para receber dela essa autorização para que eu possa dar um beijo nela, né? Então, ética é isso, né? São esses acordos sociais que as pessoas fazem para poder conviver, entendeu? Por exemplo, a sua mãe, desde pequenininho, fala assim: você não pode falar com estranhos, né? Nunca fale com estranhos, jamais. Esse é uma péssima lição que as mães ensinam para as crianças. Porque a criança sempre está aberta a conhecer alguém diferente. Aristóteles já dizia, o ser humano é um ser social, um ser que está em sociedade. Por isso que o povo precisa tanto aglomerar, que senão eles morrem, né? Agora, veja, a sua mãe diz, nunca fale com estranhos. Se você seguir essa norma à risca sua vida inteira, e tem gente que segue, como que vai ser a sua vida? Triste. É triste, uma desgraça, né? E tem gente que segue, tem gente que vive essa vida de bosta, né? Nunca conhece ninguém. Em vez das mães conversarem com os filhos, orientarem sobre os perigos, né? É igual um vídeo que eu vi no YouTube, que tem lá umas criancinhas brincando no parque, né? Aí vem um cara lá, bonitão, tal, e vai falar com as mães que estão ali sentadas. Aí ele fala assim, vocês ensinam para suas filhas ou seus filhos que não pode falar com estranhos? Ela, sim, claro, óbvio, né? Então quer dizer que se eu chegar lá agora e tentar conversar com eles, eles vão se esquivar e não vão falar comigo, não vão fazer nada comigo. Ah, com certeza, eu ensino muito bem meus filhos, pode tentar para você ver. Aí o cara fala, tá bom então. Aí o pessoal fica filmando, né? Vocês já viram esse vídeo? Não. Então, mas imaginem, né? Aí o cara chega lá, onde as crianças estão brincando e tal, e senta junto, tal, começa a falar algumas coisas, as crianças tudo se aproximam dele. Aí ele começa a falar, tal, tarará, e no fim, uma das meninas sai andando com ele, sozinha. Alguém está me ligando.
Ah, é da Claro. É sempre assim, né? Eles ligam quando não é para ligar. Mas enfim, aí continuando. O que eu tava falando mesmo? E no final uma menininha saiu andando com um homem que foi falar com todo Isso. mundo. Uma menina saiu andando com o cara, né? Aí a mãe fica com aquela cara assim, meu Deus, ela não entendeu nada que eu falei. Aí a moral do vídeo é falar assim, não adianta você falar com a criança, olha, não fale com estranhos. Você tem que explicar para a criança perceber os sinais, as intenções das pessoas que estão tentando falar com ela, né? Criança não é um burro, né? Uma alienígena, uma anta, né? Muita gente trata a criança como se fosse um idiota, né? Que não pensa, que não tem cérebro. Mas a criança, ela sabe pensar. É só você conversar com ela, explicar, dar exemplos, né? Enfim, é por isso que é muito importante, por exemplo, a educação sexual nas escolas. O pessoal acha que a educação sexual nas escolas é ensinar a criança a transar. E não é nada disso, né? É justamente identificar essas intenções, né? Por exemplo, tem lá o seu tiozinho lá, né? Que vai no jantar da família, ou no almoço da família, ou no churrasco da família, que passa a mão na sua bunda, né? Aí, eu tô brincando, né? O tio do pavê. Aí, isso é o quê? Assédio, não é? Sim. Agora, se a criança nunca foi ensinada sobre isso, ela vai comprar a ideia do tio, vai falar, é brincadeira, eu me sinto mal, mas é uma brincadeira dele, é o jeito dele, né? Então, é por isso que tem que ter educação sexual. O vídeo era para falar sobre isso, né? E o que é ética? É justamente isso, é usar a cabeça, né? Usar o cérebro entre todos que estão juntos para pensar qual é a melhor forma de viver, entendeu? Então, como que eu vou dominar as paixões? Às vezes tem a briga de trânsito, né? O que é uma briga de trânsito? Um nervoso com o outro. Mas tem um código civil que diz o que pode e o que não pode ser feito, né? Então, eu não posso simplesmente ficar bravo com alguém e matar outra pessoa. Isso é a ética. É usar a minha inteligência para conduzir as minhas paixões. Eu tô nervoso, tô puto, quero matar a pessoa. Mas eu tenho que dominar esse meu instinto. Um cachorro pensa sobre isso? Simplesmente, se você for lá puxar o rabo de um cachorro, ele vai fazer o que com você? Te morder. Vai te morder. Ele não vai pensar assim, ele estava brincando, é o jeito dele, né? Ele vai te morder, assim como qualquer outro animal. Ele tem o instinto dele de atacar para se proteger. O ser humano também é animal, então ele também tem esse instinto de atacar para se proteger. Mas existe a ética que diz, não, calma, vamos dominar as paixões. Não posso simplesmente atacar para me proteger, eu tenho que usar outros meios racionais, né? Então, uma coisa é o que eu sinto, outra coisa é o que eu vou fazer com o que eu sinto. Sentir, você pode sentir o que você quiser, né? É um instinto natural sentir as coisas, né? A paixão, né, no sentido amoroso, se se apaixona por alguém, é um instinto. Você não consegue explicar para alguém, né? Por que você gosta daquela pessoa? Aí você vai encontrar, você vai até tentar explicar racionalmente, mas não é assim que funciona, né? Você simplesmente sente. Então, uma coisa é o que você sente, outra coisa é o que você vai fazer com o que você sente. Você não pode simplesmente chegar e beijar outra pessoa, né? Enfim, então, deu para entender isso? Sim. Muito obrigado, né? Eu explico muito bem, eu sou maravilhoso. Então, repetindo aí, ó, a ética é a capacidade do sujeito, né? Sujeito é a pessoinha, né? De desenvolver uma consciência moral, isto é, de se decidir e se responsabilizar por suas ações, mediante aceitação ou recusa de valores de uma sociedade. Então, não adianta simplesmente falar assim, mas é que na hora eu tava querendo matar pessoas, não adianta. Então, eu tenho que desenvolver uma consciência, me responsabilizar pelas minhas ações, né? Por exemplo, tem pessoas que defendem a volta da ditadura militar. Porque a volta da ditadura militar é melhor, é melhor, é melhor, é melhor. Só que na Constituição Federal está dizendo que não é permitido fazer manifestações públicas querendo o retorno de uma ditadura, né? Contra a democracia. Aí, você pode falar isso, ser liberdade de expressão, mas você vai ter que se responsabilizar pelo que você disse. Aí o pessoal fala assim, tem lá um julgamento do Supremo Tribunal Federal, né, manda prender um deputado que estava defendendo a volta da ditadura contra a democracia. É assim, isso é censura, porque está proibindo a pessoa de falar o que ela pensa. Isso não é censura. Censura é quando não deixa a pessoa falar, né?
Censura é quando você não permite que a pessoa fale. Liberdade de expressão, tudo bem, você pode falar o que você quiser, mas também você tem que se responsabilizar pelo que você falou, entendeu? Não é simplesmente falar o que quer, agride quem você quer, bate em quem você quer, mas tá tudo bem, porque que na hora eu estava impulsionado, estava emocionado, né? Não é assim que funciona. A ética é justamente você pensar, se responsabilizar pelo que você está dizendo. Eu posso falar um monte de coisas aqui, mas eu vou ter que responsabilizar-me pelo que eu disse, não é? Sim. A pessoa, mas não é bem o que eu quis dizer, né? Tudo bem, né? Enfim. Então, nós vamos pensar como que nós vamos viver a vida. Então, vem o Jean-Jacques Rousseau, que nasceu em Genebra, né? Genebra é ótimo. Genebra, né? O ano 1712 a 1778, que diz que a consciência moral é inata. O que significa isso? Que você já nasce com essa consciência moral. É claro que tem um monte de gente que vai ir contra essa ideia dele, né? Por quê? Será que um bebezinho tem uma consciência moral? Não. 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 Uma criança que nunca foi ensinada, quando eu estava falando, por exemplo, de educação sexual, né? Criança nunca foi ensinada sobre nada, sobre identificar esses assédios, etc. Ela desenvolve essa consciência moral? Não. Não. Ela não vai saber identificar isso. Então, tem muita gente que é contra essa ideia de Rousseau. Falar, todo mundo já nasceu com essa capacidade de decidir o que é bem e o que é mal, né? Não é bem assim. Você tem que ensinar as pessoas a pensar, né? Uma questão cultural, uma questão que vem depois que você nasce. Toda vez que você ouvir na filosofia alguma coisa sobre inata, significa que já nasceu com a pessoa, entendeu? Vem antes de nascer. A pessoa já foi formada no ventre da sua mãe com aquela capacidade. Quer um exemplo? A pessoa é muito boa em, sei lá, piano, Mozart, né? Mozart, não sei se vocês já ouviram falar em Mozart, mas procure no YouTube se você não ouviu falar. É um ótimo pianista, né? Aí fala assim, nossa, ele já nasceu para tocar piano, ele é muito bom. Aos 4 anos de idade ele já sabia tocar. Qual é o problema dessa afirmação? Ele não nasceu sabendo. Ele não nasceu sabendo, exatamente. Agora, tem gente que fala, não, ele nasceu sabendo sim, que é o caso, por exemplo, do Rousseau, né? Vai dizer, não, ele já nasceu com essa capacidade de saber tocar. Se você fala que as pessoas já nascem com uma capacidade e outras não nascem, qual é o problema? Não dá para ter a ética, entendeu? A ética é quando você vive numa sociedade, todos têm que ajudar, né? Todos têm que participar, todos têm que decidir por regras, normas, valores, padrões, etc. Se você diz, não, essa metade aqui nasceu com capacidade, essa metade aqui não, como que você vai viver em sociedade? Entenderam? Sim. Então, a maior parte dos filósofos, né, entendem que as pessoas não nascem com essa capacidade moral. As pessoas nascem com capacidades cognitivas, né, no cérebro, que vão se aperfeiçoando com o tempo, mas para desenvolver a consciência moral, ela precisa estar dentro de uma sociedade que ensine para ela aquilo. E aí nós temos um outro problema, né? Uma criança nasce racista? Não. Não. Uma criança nasce homofóbica? Também não. 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 Ela aprende geralmente com os pais, né? Ela aprende a ser racista e aprende a ser homofóbica. O racismo e a homofobia é um valor moral que foi ensinado para ela. Então, ela vê alguém se beijando que é do mesmo sexo, ela fala, isso é uma aberração, e etc. Né? Ou ela vê um negro, ela fala, negro é vagabundo, é uma raça inferior, e não sei o quê. Ela foi ensinada a isso, né? Então, outro problema é isso, você, ao mesmo tempo que pode ensinar coisas muito boas, né, para viver em uma sociedade melhor, mais justa, fraterna e etc., você também pode ensinar muitas merdas para os seus filhos, né, e eles viverem como preconceituosos, racistas, né, homofóbicos e etc.
Então, é sobre isso que nós temos que falar na filosofia. Quando a filosofia questiona sobre ética, ele não está falando simplesmente de normas, né? Se pode ou não pode, claro que também é isso. Mas também sobre essa capacidade de passar adiante. Olha, nós vamos ensinar os nossos filhos. Mas, será que porque eu fui criado de um jeito, esse jeito que eu fui criado é o melhor jeito de eu ensinar meu filho? Não. Às vezes tem reunião de pais, tem pais que se acham deuses, né? Que acham que eles sabem tudo. Aí fala assim, eu sei o que é melhor para o meu filho. Quem é você para dizer o que é melhor para o meu filho? Sou eu que estou criando. Como se ele fosse uma espécie de Deus que sabe, que está acima do bem e do mal. Ele sabe tudo o que é melhor para o seu filho. Mas um pai é um Deus? Não. Não, é um ser humano que está à mercê de errar também, né? Então, requer uma humildade de falar assim, olha, eu não sei como criar o meu filho. Eu não sei qual é a melhor coisa para ensinar. Então, ele vai procurar aprender, né? Só que tem gente que não, fala assim, eu conheço um monte, né? Ah, não, eu estou criando meu filho, você cala sua boca, porque você não é ninguém para falar sobre o meu filho. Não se meta na educação do meu filho. Ah, o filho é racista, homofóbico, faz bullying com todo mundo, mas para o pai e para a mãe ele é um santo. Maravilhoso, né? Enfim. É o famoso pai que tá por toca a peneira, assim, né? Tá Exatamente. vendo? Ele acha que o filho é maravilhoso, né? Agora, na pandemia, um monte de gente está conhecendo o próprio filho, né? Porque não está indo para a escola. Um monte de criança que botava fogo na escola, mas aí chegava na reunião de pais... Hã? Botava fogo na escola, agora tá botando fogo em casa. É, exatamente. Agora ele começa a se revelar, né? Chegava na escola, metia o louco, aí chegava em casa, era o santinho, né? Ficava lá assim. Aí, mas meu filho é um santo. O meu filho não responde. O meu filho não fala palavrão. O meu filho é muito bem ensinado por mim. Ah, então tá. Então vem aqui na escola e fica 1 hora escondida pra você ver o que é as merdas que ele faz, né? Agora começou a fazer as merdas em casa e as mães estão ficando loucas, né? Mas enfim, continuando. Immanuel Kant. Kant é um filósofo da Idade Moderna, que nasceu na Alemanha, né, um alemão, entre 1724 e 1804, e ele fala assim, o dever provém da razão. Então, ele fala assim, antes de fazer qualquer coisa, nós temos que racionalizar, raciocinar. Basicamente é isso que ele está querendo dizer. Então, a sua cabeça, a sua consciência diz para você o que você pode e o que você não pode fazer. É uma moral chamada imperativo categórico. Você sabe o que é uma coisa categórica? Não. Quando eu falo uma coisa... Oi? Oi? Já ouvi falar, mas não sei o que significa. Quando a gente fala alguma coisa categórica, é uma afirmação definitiva. Então eu falo assim, entrem na sala. Isso é uma afirmação categórica, entendeu? Geralmente vem com um ponto de exclamação, né? Faça isso, não faça aquilo. Assim haja consciência segundo Kant. É o imperativo categórico. Ele diz, ele manda para você. Então, você quer fazer uma determinada coisa, a sua mente te acusa e diz, não, não faça isso. Então, para ele, não precisa ter normas, regras, padrões, leis, entendeu? Não seria necessário nada disso, se as pessoas usassem a própria consciência. Entendeu? A consciência mostra para você o que você pode e o que você não pode fazer. Você não precisa de uma lei externa. Você entendeu? Sim. 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 Há pessoas que discordam dele, como eu disse, né? Ele está mais ou menos na ideia do Rousseau ali, né? Que você já tem isso dentro de você. Agora, uma criança, ela não sabe que racismo é errado. Ela não sabe que racismo é certo. Ela vai aprender isso. Se ela foi ensinada a vida inteira a ser racista, ela não desenvolve uma consciência moral de aceitação da diversidade, não é? É. Então, temos um problema ali, porque ela não vai saber que é errado. A consciência dela não vai falar para ela, ó, racismo é errado, não pode xingar os outros, não pode humilhar os outros. Ela vai achar que é certo, porque ela foi ensinada daquele jeito. Então, temos um problema aí nessa afirmação do Kant, certo? Mas, por outro lado, também funciona. Muitas vezes a gente tem essa capacidade dentro de nós, como se fosse um instinto.
Você quer fazer uma coisa, você sabe que vai dar merda, mas você faz mesmo assim, né? É fazer só pra saber se tá certo mesmo, só pra ter certeza. É. Aí você, né, acaba se lascando depois por uma escolha que você fez, que você já sabia, né? Antes a sua consciência tinha falado, ó, se eu fosse você, eu não fazia isso, né? Isso é muito bem representado pelos desenhos animados, né? Quando tem o anjinho e o demôniozinho do lado, não é? É mais ou Sim. menos a ideia do Kant. A consciência está dizendo para você, olha, não vai, não faz isso, não vai dar certo. Mas aí o seu instinto, que são suas paixões, né, diz, ó, mas vai ser legal, mas não sei o quê, né? Enfim, essa é a ideia do Kant. Aí vem o Spinoza, Baruch Spinoza, holandês, 1637, 1677, que diz que somos seres afetivos. Qual que é a ideia dele? Nós somos afetados por coisas, certo? Certo. Certo. Então, nós somos afetados. Vou dar um exemplo para você entender. Eu preciso acabar a aula mais rapidinho, tá? Mais 5 minutos só. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu, Haroldo Gonçalves Prazer, estou apaixonado por uma mulher casada, né? Imaginou? Sim. Tudo bem. Segundo nossa cultura aqui, né? Monogâmica, é errado, né? Você querer ficar com uma mulher casada, porque ela já tem uma outra pessoa com ela, não é mesmo? Sim. Então você tem uma lei civil e tem uma lei eclesiástica, né? Cristã, que diz, olha, se a pessoa é casada, é pecado você tentar se relacionar com ela. E também o Código Civil diz que também é crime, né? Você ir lá e fazer determinada coisa com aquela pessoa. Uma traição, por exemplo. E aí, tem o afeto da lei. Eu sou afetado pela lei, afetado pela religião, que diz, ó, é errado, né? De um lado, então, tem a lei, a religião dizendo, ó, é errado, está me afetando, certo? Este afeto tem um peso na minha vida, certo? Certo. Agora, de um outro lado, você também é afetado pelo amor que você sente por aquela pessoa, pela atração que você sente pelaquela pessoa, né? Pela paixão que você sente pelaquela pessoa. Então, você tem um outro afeto aqui, pá, né? Batendo aqui, ó, você tá apaixonado, vai lá, dá um beijo nela, ela é linda, aí não sei o que, tá total, certo? Então, você tem um choque aqui, um choque entre dois afetos. Um que diz, não pode, o outro que diz, vai lá, mete o louco. Esses afetos ficam se chocando. É isso que ele quer dizer. Nós somos seres afetivos. O que for mais forte é o que você vai fazer. Entendeu? Sim. Para Spinoza, nós não temos a menor capacidade de racionalizar as coisas. Para ele, a nossa razão é uma garrafinha no meio do mar, boiando. E as ondas são as nossas paixões, os nossos afetos. Certo? Então você tá lá, sua razão é uma garrafinha que fica assim, ó, indo para lá e para cá, né? De acordo com os seus afetos. Aí você tá apaixonado por aquela pessoa, tá lá o afeto, batendo lá, né? Na consciência moral, dizendo, olha, dane-se a lei, dane-se a religião, eu vou ficar com aquela pessoa porque eu gosto dela, certo? Aí a sua razão tenta dar uma amenizada no que você sente e diz assim, olha, veja só, o marido dela não a trata bem. Olha, veja só, o marido dela nunca está em casa, ele é um chato, ele é um idiota, né? Você é muito mais legal que ele. Então a sua razão fica dando desculpas para você agir de acordo com o afeto que você sente. Entendeu? Sim. Sim. Então, ó, enquanto Kant dizia a razão está acima de tudo, a razão sempre te mostra que é certo e que é errado, haja racionalmente, né? Spinoza vai dizer, a razão não serve para nada. A razão não tem poder nenhum sobre os afetos. O que você sentir que for mais forte, você vai fazer. E é por isso que as pessoas cometem crimes. Por exemplo, a pessoa sente aquilo é mais forte do que a lei. Ela tem a capacidade de raciocinar, mas ela não quer. Ela vai agir de acordo com o afeto. Então, se for mais forte, você vai agir. Você entendeu? Sim. Bem. E aí vem o Nietzsche.
Para Nietzsche é pior do que o Spinoza. Nietzsche vai dizer assim, olha, a moral, a ética, né, foi feita pelos mais fracos para reprimir os mais fortes, para criar uma moral de rebanho. Então, fala assim, eu tenho a minha energia vital, eu vou dar a minha aula, eu vou subir na mesa, eu vou gritar, eu vou não sei o quê. Mas você tem o estatuto da escola que diz o que eu posso e o que eu não posso fazer, por exemplo. Certo? Certo. Aí o que Nietzsche diz? É justamente isso que é a ética. A ética é essa ação conjunta dos mais fracos para dominar os mais fortes. Basicamente essa é a ideia de Nietzsche. A moral é dos fracos, é para vencimento dos fracos. Você entendeu? Professor, e quem seriam os fracos, as pessoas? Quem Oi? seriam as pessoas fracas? E nesse caso, quem seriam as pessoas fracas? Aí depende do que você quiser usar como exemplo. Vou dar um exemplo. Tem um professor, né, ou uma professora na escola que fala bem baixinho. Ela sussurra. Ela não consegue se expressar bem. Ela fica com medo de falar. Ela não consegue dominar bem os seus alunos. Ela não prende a atenção dos alunos na sala, certo? Imagina uma pessoa assim. Aí tem o outro ao contrário, que ele sobe na mesa, ele grita, ele bate, ele esperneia, ele não sei o que, ele canta, ele pula. Beleza. Quem é o forte e o fraco nessa relação? A fraca seria a professora insegura, no caso. Isso. Então Nietzsche vai dizer, existem milhares de fracos, certo? Esses fracos querem dar um jeito de conseguir viver. Então eles criam as normas para quê? Puxar a energia do mais forte. Então ele vai criar o regulamento interno, por exemplo. Aí vai falar assim, olha, de acordo com o regulamento interno, o senhor não pode gritar, o senhor não pode subir na mesa, o senhor não pode bater na mesa, o senhor não pode não sei o quê. Você entendeu? Então os mais fracos se unem, porque eles compartilham a fraqueza, para dominar os mais fortes. Aí você fala assim, então por que os mais fortes não se unem? É porque, segundo Nietzsche, né? Tô falando de Nietzsche aqui. Segundo Nietzsche, o tesão do forte, ele é impossível de compartilhar, porque ele é individual, entendeu? Então, o tesão que eu sinto não é o mesmo que você sente, né? Essa energia vital que eu sinto não é a mesma que você sente. Ele chama de vontade de poder ou vontade de potência. Essa energia é minha. Eu não consigo compartilhar com você. É por isso que os mais fortes, eles ficam individualizados. Eles não conseguem compartilhar a energia deles. Então, a vitória é dos fracos. Porque os fracos, como eles são fracos, eles compartilham a mesma fraqueza. Então, eles se juntam para puxar a energia do mais forte. É para isso que serve a ética e a moral, segundo Nietzsche. Entendeu? Sim. Agora veja que interessante. Eu apresentei só 4 carinhas aqui, hein? Olha como temos uma diversidade de ideias. Muitas vezes a gente estuda filosofia e acha que é tudo a mesma coisa, mas não é. O que eu quero mostrar para vocês, que na verdade foi passado no Centro de Mídias, né? É justamente isso. A filosofia é essa necessidade de pensar sobre a vida. Entendeu? Entendi. Muito bem. Entendi, professor. Implicações práticas da ética, né? Então, nós temos a cidadania e o desejo. Cidadania seria a prática dos direitos, os deveres de um indivíduo em um Estado, os direitos e deveres de um cidadão, e etc. E desejo é o que você sente, certo? Então, o que é a ética? É essa capacidade de compatibilizar os seus desejos com o exercício da cidadania, que é viver em sociedade, entendeu? Essa é a ideia da ética. Como que eu vou compatibilizar, juntar, tornar possível conviver os meus desejos com a vida em sociedade? Vocês entenderam? Eles entenderam? Sim. 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 Muito bem. Então é isso. Eu quero que vocês, depois eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp, agora não vai dar tempo,
mas eu quero que vocês pensem sobre esta frase aí, né? Meus desejos podem ser compatibilizados com o exercício da cidadania por meio da reflexão. Então, eu quero que vocês respondam a seguinte pergunta: como que eu posso compatibilizar os meus desejos? Deixa eu adicionar um slide aqui. Vou botar aqui uma caixa de texto. Caixa de texto. Então, vamos lá. Como que eu posso compatibilizar os meus desejos com a vida em sociedade? Eu quero que vocês respondam essa pergunta depois, certo? Tá vendo aí? Ainda bem que você aumentou. Não tô enxergando nada. Como que eu posso compatibilizar os meus desejos com a vida em sociedade? Aí eu quero que você responda essa pergunta maravilhosa que eu acabei de inventar, né? E envie a resposta para o meu e-mail lá, que já está lá no grupo, né? haroldogoncalves@professor.educacau.sp.gov.br. Mas depois eu vou mandar no WhatsApp para você lembrar. E também no Google Classroom, tá bom? Então pensem aí, mas como eu digo sempre, não quero que você copie do Google alguma coisa assim. Você vai lá no Google, coloca compatibilizar desejos com a sociedade. Aí aparece qualquer merda, você copia, envia e pronto. Não é isso que eu quero, certo? Eu quero que você pense. Como? Pensa num desejo mesmo seu, assim. É para copiar isso aí? Oi? É para copiar isso aí? Não, não há necessidade. Agora, como eu disse, eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp e também no Google Classroom, tá? Ah, tá, Mas tá se você bom, quiser então. copiar, fique à vontade. A vida é a sua escolha. Então, é um desejo seu, olha aí que maravilha, né? Um desejo seu copiar essa pergunta. Aí só assim, como que eu posso compatibilizar isso com a vida em sociedade? Por exemplo, nós estamos aqui reunidos em 17 pessoas, 20 pessoas, ó, tem 20 pessoas nessa reunião, certo? Aí eu falo assim, professor, eu quero que você pause aí a apresentação, porque eu quero copiar a pergunta. Ou seja, você está atrapalhando a vida em sociedade. Tem pessoas que não querem que eu pare. Exemplo, né? Aí eu falo assim, como que eu vou compatibilizar esse meu desejo de que o professor pare com a vida em sociedade? Eu vou mandar ele parar ou não vou mandar ele parar? Isso gera uma angústia em você, né? Aí você vai pensar, justamente é isso que eu quero que você pense. Como que eu vou compatibilizar, né, os meus desejos com a vida em sociedade? Tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Olha que maravilha, né? Tá tranquilo, professor. Oi? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Embora. Então tá bom, minha gente. Muito obrigado pela sua atenção. Já falei até demais, que eu queria acabar às 9h30. Olha que maravilha. E nem passei o vídeo do professor Clóvis Barros Filho que eu queria passar. Mas tudo bem. Então, muito obrigado pela sua participação. Na próxima aula estaremos aí reunidos, se Deus quiser.